Graça e paz, queridos. Nós chegamos nesse vídeo na nossa última mensagem no livro de Joel. O tema da nossa mensagem é Novos Céus e Nova Terra. O capítulo é o capítulo 3, do verso 17 ao 21. Nós temos usado aqui a NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz: Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. E uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Queridos, chegamos então no final do livro de Joel, mas antes de entrarmos nessa nossa última mensagem, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós vimos do capítulo 1 até este ponto, até o capítulo 3. Em primeiro lugar, nós vimos no capítulo 1 que Deus enviou 4 ondas de gafanhotos que devastou a agricultura de todo o povo de Deus. Inclusive a vida religiosa do povo de Deus foi interceptada, foi prejudicada. Toda a terra sofreu aquela terrível e grande calamidade. Em segundo lugar, Deus ele enviou aquela praga para despertar o povo para o arrependimento. O povo havia se afastado de Deus. E a solução oferecida pelo próprio Senhor foi o arrependimento. Mas era um arrependimento verdadeiro que Deus esperava. Um arrependimento com marcas internas. Rasgar o coração. Um arrependimento com marcas internas. Esse coração quebrantado diante de Deus. Mas também um arrependimento com marcas externas. Jejum, choro e lamento. Em terceiro lugar, nós vimos no capítulo 2, Joel introduzindo a teologia do dia do Senhor. Joel convida o povo a olhar para a terrível calamidade da praga de gafanhotos e a refletir sobre uma intervenção divina de proporções ainda maiores, na verdade de proporções cósmicas, onde Deus ele visitaria a humanidade com seus exércitos pela última vez. Aquele dia seria marcado por sinais cósmicos, o universo inteiro seria abalado nesse chamado Dia do Senhor. Ninguém escaparia, portanto, desse terrível dia. Em quarto lugar, ainda no capítulo 2, Joel nos dá um maravilhoso relato do verdadeiro arrependimento do povo. O povo, diante daquela mensagem de Joel, se arrependeu. Eles entenderam que a praga de gafanhotos foi enviada pelo próprio Deus como chamado para o povo ao verdadeiro arrependimento. E eles se arrependeram mesmo. Então, diante desse verdadeiro arrependimento, Deus fez promessas ao povo. Promessa de restauração material, a economia do país então seria restaurada. Promessa de restauração espiritual, Deus prometeu o derramamento do teu Espírito Santo sobre todo o povo. E promessa também de restauração nacional. Em quinto lugar, no capítulo 3, Joel introduz o tema do juízo final, onde Deus ele promete aplicar no dia do Senhor toda a sua justiça sobre os seus inimigos. Deus então reuniria as nações que lhe fizeram oposição ao longo da história no Vale de Josafá, ou no chamado Vale da Decisão. Nesse vale, Deus então daria ordem, ou dará ordem aos seus anjos para aplicar a sua justiça sobre as nações inimigas, e elas então serão destruídas. Em sexto lugar, por fim, nós chegamos aqui no finalzinho da mensagem de Joel, e nessa pregação nós veremos Deus aplicando a sua bênção de maneira definitiva sobre o povo. Deus promete habitar eternamente no meio do seu povo, e o povo então desfrutará das bênçãos de Deus para sempre. Então, irmãos, nós vamos dividir a mensagem de Joel em 3 partes, e no final nós traremos algumas aplicações. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos no verso 17 é o seguinte: vemos aqui uma cidade santa, habitada por Deus e protegida eternamente. Note que o tema da nossa mensagem é Novos Céus e Nova Terra. A minha posição é que essas promessas que nós encontraremos no verso 17 ao 21 se aplicarão em novos céus
e nova terra. Existem alguns irmãos que acreditam que essas promessas elas se encaixam dentro de um período chamado de milênio literal, que acontecerá antes do definitivo juízo de Deus e antes de novos céus e nova terra. Eu partilho da posição que essas promessas que nós encontramos do verso 17 ao 21 são promessas reservadas para novos céus e nova terra, onde não apenas o Israel salvo, redimido, também desfrutará dessas promessas, mas a igreja desfrutará dessas promessas. Então veja, verso 17, uma cidade santa habitada por Deus e protegida eternamente. Diz assim, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Irmãos, é interessante notar que a angústia do povo marca o início do livro de Joel. Mas a segurança, a esperança, marca o desfecho do livro, o término do livro. É interessante notar, irmãos, que a escatologia bíblica, ela basicamente nos diz, um dia tudo ficará bem. Um dia tudo ficará bem. E assim, com essa mensagem escatológica, essa segurança escatológica que Joel ele conclui o seu livro. E a escatologia de Joel está intimamente ligada com a escatologia de João em Apocalipse. Lá em Apocalipse 21, verso 2 e 3 e verso 27, nós encontramos aqui termos paralelos com o que nós encontramos aqui no verso 17. Note, no verso 17 nós encontramos uma promessa de Deus habitando em Sião, no seu santo monte. Nós encontramos aqui uma referência no verso 17 de Joel, no capítulo 3, a Jerusalém, que será uma cidade santa e que estrangeiros não mais a conquistarão. Agora note, lá em Apocalipse 21, verso 2 ao 3, e lá no verso 27, lembrem-se, capítulo 21 de Apocalipse está falando sobre novos céus e nova terra. Olha o que o apóstolo João diz. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Note a referência a Jerusalém santa. Note a referência de Deus habitando no meio do seu povo. E agora o verso 27. Nela jamais entrará algum impuro. Ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como eu disse, alguns posicionam essa promessa do verso 17 dentro de um milênio literal. Mas essa posição ela é duvidosa. Apocalipse ele segue a mesma ordem de Joel. Notem que tanto em Joel quanto em Apocalipse, após o juízo de Deus, a nossa última mensagem em Joel foi sobre o juízo de Deus, essa é a ordem do livro. Após o juízo de Deus sobre seus inimigos, imediatamente se segue o estado eterno, onde Deus introduz seu povo em novos céus e nova terra. A ordem que nós encontramos em Apocalipse é essa. Juízo, depois novos céus e nova terra. E a ordem que nós encontramos em Joel é a mesma. Juízo de Deus sobre seus inimigos, depois a introdução do seu povo em novos céus e nova terra. A promessa de habitação de Deus em meio ao seu povo se dará, portanto, não na Jerusalém terrena, ou no milênio, mas na Jerusalém que descerá do céu. Como João diz lá em Apocalipse 21, na nova Jerusalém. Interessante que em João capítulo 21, João ele chama novos céus e nova terra. Mas ele chama novos céus não porque há pecado no céu. Não porque o céu ele precise de uma restauração, de uma purificação, de algo que lhe é impuro. Mas novos céus diz respeito ao seguinte. Hoje a habitação de Deus se encontra nas regiões celestiais. Mas em novos céus e nova terra, o céu descerá e se unirá à terra. Então Deus não habitará mais em regiões celestiais, mas Deus habitará de maneira definitiva no meio do seu povo.
Essa é a promessa de Apocalipse capítulo 21. O Deus imanente, ele habitará de maneira definitiva, não mais em regiões elevadas, celestiais, mas ele habitará de maneira definitiva no meio do seu povo. E isso só será possível porque o céu se unirá à terra. Essa será a ordem, a estrutura desse novo mundo restaurado, criado por Deus. É isso que nós vemos em Apocalipse 21 e parece estar em perfeita harmonia com o que nós encontramos aqui em Joel capítulo 3, verso 17. Mas em segundo lugar, nós aprendemos no verso 18 ao 19 é o seguinte: uma terra perfeitamente restaurada e perfeitamente frutífera. O texto diz, naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias, mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Interessante que essa hipérbole poética que nós encontramos aqui no livro, usada pelo profeta, nos dá uma ideia da qualidade da bênção de Deus sobre o seu próprio povo. E a fórmula escatológica que nós encontramos aqui, naquele dia, posicionam essa bênção no futuro. Então vamos ver o que nós encontramos aqui nessa porção de texto. Primeiro, o texto fala sobre o vinho novo. O vinho novo que havia sido devorado pelo apetite voraz dos gafanhotos lá no capítulo 1, agora, nessa bênção de Deus, será dado em abundância ao povo arrependido e restaurado. A ideia é que as vinhas, então, elas serão tão frutíferas, tão produtivas, que o derramamento do suco não poderá esperar pelo pisar do largar. É interessante notar que o profeta ele nos faz imaginar um monte, onde os vinhos eles descem como que por riachos, né? Como águas ali que correm aquele monte. A ideia é que a terra ela será tão frutífera que não precisará que ninguém corra atrás para tentar pisar as uvas, né? Mas que aquilo acontecerá de maneira natural. Em segundo lugar, o texto fala sobre que das colinas manará leite. É interessante notar que lá no capítulo 1 nós vimos que as pastagens elas foram completamente devastadas pela praga de gafanhotos, suprimindo inclusive a alimentação básica dos animais. Lá no capítulo 1, verso 20, Joel afirmou o seguinte: até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Agora Joel afirma que em novos céus e nova terra, essa é a nossa interpretação, das colinas manará leite. A ideia é que o pasto proverá então abundante nutrição para as vacas e cabras, dispensando uma torrente ininterrupta de leite pelas colinas. Agora a ideia não é mais do vinho descendo as montanhas, mas do leite em abundância descendo as colinas. E o vinho e o leite tinham um significado importante para o povo de Israel, para o alimento básico deles, né? Isso significa então abundância, fartura. Em terceiro lugar, por fim, em resposta aos canais secos, que também nós vimos lá em Joel capítulo 1, verso 20, né, a terrível praga de gafanhotos também fez com que houvesse falta de água. Nós vemos agora que do templo de Yahvé, do templo de Deus, fluirá ininterrupta fonte de água que regará o Vale das Acácias. Interessante que o Vale das Acácias é uma região que vai do Vale de Cedrão até o Vale do Mar Morto. Irmãos, é muito difícil acreditar que essa promessa desse derramamento de vinho em abundância, do leite em abundância, águas que não faltarão, é difícil acreditar que essas bênçãos materiais de Deus sobre o seu povo acontecerá, como alguns acreditam, dentro de um espaço de tempo chamado de milênio literal. É muito complicado porque a descrição que Joel faz aqui não é de uma terra não redimida, mas é de uma terra totalmente redimida. É de uma terra que desfruta de perfeição. É de uma terra que desfruta, como nós dissemos aqui, uma terra perfeitamente restaurada e com uma terra perfeitamente frutífera. A descrição das bênçãos não pode ser aplicada a essa terra, nem a terra do chamado milênio, que não passou ainda pela chamada restauração de todas as coisas. A terra do milênio
dentro dessa estrutura hermenêutica, é uma terra que ainda desfruta, ou melhor, administra a maldição de Deus. Não é uma terra perfeita. Não é a terra dos novos céus e nova terra. Por isso é muito difícil imaginar que essas bênçãos profetizadas por Joel se apliquem dentro dessa estrutura do milênio literal. Por isso é melhor entender que essa descrição ela se aplica a novos céus e nova terra. Assim como João nos ensina lá em Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao 2. Note que lá em Apocalipse capítulo 22, também dentro do contexto novos céus e nova terra, nós encontramos João usando termos semelhantes ao que Joel usa aqui. Lá no capítulo 22, do 1 ao 2, João diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Note, uma referência ao rio, uma referência ao trono, uma referência a esse rio que flui do trono. É a mesma linguagem que nós encontramos em Joel aqui, e ainda diz, no meio da rua principal da cidade. E agora, note a referência à perfeição, né, daquela terra que será altamente frutífera. João diz, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Então, irmãos, é muito melhor nós fazermos uma leitura de Joel à luz de Apocalipse. A revelação bíblica, ela é gradual, ela é progressiva, ela é orgânica. Nós encontramos aqui, na escatologia de Joel, elementos que nós só vamos conseguir ter mais clareza sobre o que Joel está dizendo aqui quando nós lemos a escatologia de Joel à luz da escatologia de João. Nós então lemos o Antigo Testamento, sim, à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento nos dá luz a respeito do Antigo Testamento. É interessante notar que o Egito e o Edom, e Edom são duas nações inimigas colocadas aqui por Joel nesse texto, estarão entre as nações julgadas por Deus no Vale de Josafá, sem dúvida nenhuma. Mas aqui essas duas nações, elas são evocadas como representantes de todos os inimigos de Deus ao longo da história. Egito e Edom foram escolhidos por conta da violência que eles impuseram sobre o povo de Judá. E muitos foram os atos de violência que Egito e Edom cometeram contra o próprio povo de Deus. Roubos, massacres, assassinatos, ocupações de terras do povo de Deus, muitos foram os crimes cometidos por essas nações. Mas o texto diz que essas nações serão punidas por Deus, elas serão desoladas e elas ficarão como um deserto. É importante então perceber Edom e Egito aqui como duas nações representantes de todos os inimigos do povo de Deus ao longo da história, que estarão também lá no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, e serão alvos do juízo final de Deus. Por fim, aqui no verso 20, nós encontramos uma promessa para a eternidade. O texto diz: Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Então veja, em contraste com Edom e o Egito, Judá e Jerusalém será habitada para sempre por todas as gerações. Mais uma vez, aqueles que se posicionam a favor do milênio literal acreditam que essas promessas também se aplicam dentro dessa estrutura hermenêutica, dentro desse sistema hermenêutico. Mas também é muito difícil sustentar essa posição. O milênio, ele pressupõe um longo período de tempo, mas que tem início e tem fim. Mas o texto de Joel, aqui no verso 20, ele indica por duas vezes que a bênção de Deus sobre Judá e Jerusalém, ela não terá início e fim, como no milênio, mas será para sempre e por todas as gerações. Pressupõe eternidade e não um milênio, não apenas por 1000 anos. Portanto, é melhor posicionar o cumprimento também dessas promessas dentro de novos céus e nova terra, assim também como João faz em Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Veja que bonito. Mais uma vez, uma semelhança muito próxima entre a escatologia de Joel e a escatologia de
João diz assim: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O verso 1, ele é de difícil tradução. Ele diz: sua culpa de sangue não perdoada, eu a perdoarei. Existe uma grande divergência em relação à tradução desse texto entre muitos estudiosos do Antigo Testamento. Mas aqui nós vamos sustentar a tradução da NVI e a tradução da NVT, que é bem similar. Eu creio que há aqui, portanto, uma promessa de conversão em massa para os judeus. O texto diz que Deus então reserva uma redenção, uma salvação, né, para o povo judeu em um futuro. Né? E isso parece ser muito semelhante àquilo que Paulo sustenta em Romanos capítulo 11, verso 26 e 27. Paulo diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Portanto, o verso 21, segundo o que entendo, nos dá uma promessa para o povo judeu de que em um futuro haverá uma conversão em massa desse povo. E esse povo judeu redimido, né, que será incluído na igreja de Deus, desfrutará dessas bênçãos eternas em novos céus e nova terra. E aqui nós temos que dar uma atenção especial a essa frase final do livro de Joel. A frase final do livro de Joel merece nossa consideração. O Senhor habita em Sião. O verbo habitar, ele ressalta a imanência de Deus e a proximidade de Deus em relação ao seu povo. E Yahvé, então, fará residência no meio do seu povo. O comentarista de Joel, David Allen, ele afirma acertadamente, de maneira muito bonita: a característica maior do dia do Senhor não é a guerra que ele trava contra os seus inimigos, no Vale da Decisão, nem o refrigério que ele dá ao seu povo, no Vale das Acácias. Por mais que esses elementos sejam dominantes, a característica maior do dia do Senhor é a sua presença renovada, restaurada e permanente com eles. Deus habitará de maneira definitiva no meio do seu povo, assim como João, em Apocalipse 21, dentro do contexto de Novos Céus e Nova Terra, lá no verso 3 afirma: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. Concluindo a nossa mensagem, irmãos, o livro de Joel, ele nos mostra que Deus ele pode soberanamente enviar o sofrimento para nos despertar para arrependimento. Deus ele envia o sofrimento para nos despertar para o arrependimento, sim. Devemos estar preparados para fazer uma leitura daquilo que nós estamos vivenciando. O livro de Joel também nos mostra que Deus espera de nós arrependimento verdadeiro e legítimo, o rasgar do coração. E também marcas externas, choro, lamento e jejum. O jejum é uma excelente prática que nos aproxima ainda mais de Deus. O livro de Joel também nos chama a atenção para o fim de toda a história. Haverá um fim. Haverá um desfecho para toda essa história. Nós já podemos ver alguns sinais de que o dia do Senhor está próximo. E o que o livro de Joel nos mostra, irmãos, é que aquele que não se arrepender dos seus pecados será contado entre os inimigos do Senhor, que estarão reunidos ali naquele vale da decisão, no vale de Josafá, onde Deus dará ordem aos seus anjos para aplicar a sua justiça de maneira definitiva sobre os seus inimigos. Mas o livro de Joel também nos mostra que aquele que se arrepender, esse será salvo. E esse salvo habitará com Deus em novos céus e nova terra. Desfrutará da presença de Deus por toda a eternidade e das suas bênçãos também. Espero que o livro de Joel tenha sido edificante para a sua vida, assim como foi para a minha. 3 pequenos capítulos tão densos, tão robustos em teologia, em conteúdo que nos edifica. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de exposição no livro de Joel. Foi para nós muito edificante. Que essa mensagem, Pai amado, possa crescer em nossos corações e nos ajudar, ó Pai amado, a abraçar essa escatologia da esperança. Estamos vivendo tempos difíceis. O seu povo está sendo ameaçado. Estamos sendo disciplinados pelo Senhor. O Senhor continua enviando pragas, ó Deus, para convocar o seu povo ao arrependimento.
mas a mensagem que o livro de Joel nos traz aqui nesse último capítulo é que um dia tudo ficará bem. Quando entrarmos em novos céus e nova terra, desfrutarmos de maneira eterna da sua presença, Pai, no nosso meio e das suas bênçãos para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem fez sentido para a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja. Isso nos ajuda muito. Que Deus abençoe.